Olá, alunos Universo. Mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos concluir, o capítulo 3, quando a gente diz que a língua ela se modifica, né? É, Nós vamos tratar, de dar a continuidade quando a gente faz o uso do sistema, que a nossa língua permite que nós possamos usá-la, né? Na verdade, a gente trata da comunicação carregada de sentidos. Nós passamos pelos estudos de como conhecer a língua, como sistema em uso, e agora a gente está chegando à língua se modifica, verificaremos também a ortografia, convenção e efeitos no nosso cotidiano e o que mudou, na nossa ortografia com o acordo ortográfico. Mas quando a gente fala que a língua ela se modifica, gente, precisamos entender que há um movimento, Nós percebemos na aula anterior que nós temos a diacronia e a sincronia. São dois termos que a língua portuguesa ela estuda, Então, quando a gente fala das questões de diacronia, nós entendemos, que a língua ela vai se modificando e evolui à medida que o tempo passa. E é justamente esse fenômeno que a língua portuguesa caracteriza de diacronia. Então, por exemplo, deixa eu botar mais para cá para vocês verem, em alguns momentos nós precisaremos focar melhor a câmera, tá? Mas para melhor entendimento de vocês. Então vejam só, quando a gente diz aqui, ó, algumas expressões, por exemplo, língua morta. Vocês vão escutar muito falar sobre isso, tá? Principalmente na graduação, caso alguns queiram ingressar, pelo caminho das letras. Então você vai ouvir essa expressão, língua morta, tá? E aí quando ele traz essa expressão, significa que estão relacionadas a essa evolução, exatamente a essa evolução que a língua portuguesa ela passa. Nós vamos entender isso, tá? Vejam. Então esse percurso é natural na língua e não pode ser entendido como busca pela perfeição, que uma vez alcançada deveria ser preservada e defendida por todos. O que ocorre é que os falantes de uma língua a modificam com o passar do tempo, de acordo com suas necessidades. É sabido hoje que todas as variações de uma língua, em qualquer fase de sua existência histórica, se prestam a fatores de comunicação e expressão, pois devem ser usadas de modo a satisfazer adequadamente aos objetivos de interação de seus usuários e ser adaptáveis às necessidades da comunidade dos falantes. Vejam, é o que acontece hoje. Se nós observarmos, se fizermos um estudo de algumas expressões que eram utilizadas no passado, hoje essas expressões estão totalmente modificadas. Nós vimos, alguns exemplos de palavras, como por exemplo você, Se fizermos um estudo com a palavra você, você vai ver o quanto que essa expressão ela modificou. E a gente viu alguns exemplos, de que antes era vós me ser, depois vassum ser, depois vós me ser, tá? O ser chegando até você. Na verdade existe uma variação aí de mudanças, E hoje utilizamos dentro da língua portuguesa a expressão você. Vimos também a palavra farmácia, que antes era escrita com PH e hoje é escrita apenas com a letra F. Nós temos diversas, temos a palavra facto, que também era acrescentava-se, a consoante C, após a sílaba Fá, formando a palavra facto, e hoje, de acordo com a mudança, nós temos a palavra fato. E assim outras expressões, gente.
elas vão ocorrendo suas modificações por conta da sociedade. Veja, nós estamos em outra geração, né? A geração dos nossos pais, dos nossos avós eram outras, né? E agora nós estamos na geração da tecnologia, na geração da informática, né? Então a língua ela se modifica. E por que que ela se modifica? Porque a língua portuguesa ela está viva, né? Ela não é considerada uma língua morta. Então percebam que a linguagem ela começa com um sopro, né? Aquilo que a gente viu do sistema do aparelho fonológico, né? O ar que vem de dentro dos nossos pulmões é modelado por inúmeras possibilidades, onde nós abrimos a nossa boca e o movimento dos lábios junto com a língua, né? Eu mostrei esse desenho para vocês. Então, nesse sobe e desce, né? Nesse entorta e recolhe, é quando nós utilizamos as nossas expressões, é quando nós queremos exprimir os sons, né, das sílabas. E aí é quando a gente está falando do aparelho fonológico, né, que está ligado às nossas epíglotes, né, que está ligado aos nossos lábios, que está ligado à nossa língua, né? Então é todo um conjunto, e aí a gente está falando agora do sistema, né, do corpo humano, né? Quando a gente fala desse sistema fonológico, há um conjunto, uma série de articulações que nos permite emitir esses sons, né? Então, a cada mexida que são formadas as vogais, as consoantes, né? Quando dissemos as sílabas, quando formamos as palavras, né? E aí quando a gente tem aquela impressão, né? Se estivéssemos nascidos, né? Crescidos e fôssemos isolados, né? De outros seres humanos, provavelmente nós não emitiria, né? Algumas palavras. Nós certamente iríamos emitir alguns sons e nesses sons poderiam ser considerados, digamos, algumas expressões que aparentemente pudessem ser consideradas como gemidos, né? Então, assim, logo quando surgem, né, algumas expressões de palavras de alguns idiomas, né, a gente já tem a plena certeza que a língua ela está viva, né? E a língua ela acompanha, né, o seu povo durante um longo período de tempo, né? E tudo isso faz com que as expressões elas sejam organizadas, né, no nosso dia a dia, para que possamos utilizar e fazer uso desse sistema linguístico que, no nosso caso aqui, da língua portuguesa. Então vejam, gente, quando a gente está falando, tá, dessa mudança, certo? Em que o tempo ele vai passando, a gente está falando da diacronia, tá? E aqui a gente já viu nessa parte, mas continuando aqui, ó, muitos fatores levam uma língua a modificar-se, para tanto basta que ela esteja em uso e integrada no dia a dia de seus falantes. Ou seja, é justamente nas comunidades, é justamente nas escolas, é justamente nos costumes, né, que a gente percebe que essa língua ela vai se modificando. Vou dar um exemplo que vocês vão poder observar. Os memes, né? Os memes é um novo, digamos, sistema, né, que vem se fixando, né, no nosso dia a dia, quando surgem alguns temas engraçados, né? E aí os memes, ele traz essa variação, né? De mudança, né? Que a língua ela vem sofrendo. Agora, antes eu queria que vocês observassem aqui esse filme, é rapidinho, tá? Para que a gente possa entender melhor as questões da mudança da língua. Vamos ver aqui.
atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Há muitas indagações sobre a língua que nós falamos. É muito melhor transformar as salas de aula num debate sobre isso, numa discussão sobre isso, do que num lugar em que você manda os alunos obedecerem a umas tantas regras. Estudar gramática é estudar a estrutura da língua. Estudar a forma como a nossa língua foi organizada, diferentemente da forma como outras línguas foram organizadas. Então, gramática é estudo da organização da língua. Só que nós não podemos ficar só na gramática. Porque a língua não são só estruturas que nós aprendemos quando somos crianças, né? Fomos crianças. A língua é também a semântica, quer dizer, o conjunto dos sentidos, das significações. Isso também precisa ser estudado, não é? A língua é através da língua nós criamos textos, o chamado discurso, escrito ou falado. Então, língua é também isso. E língua é um conjunto de palavras que nós herdamos, que estão sendo transferidas de geração em geração há muito tempo. De modo que estudar gramática é importante, mas desde que eu não pare na gramática, desde que eu vá também para a semântica, para o discurso e para o léxico. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente, e não tem. O que torna a norma culta um problema é tomá-la como algo universal, quando cada situação de comunicação pede um registro adequado para ele acontecer. Se eu uso a gramática normativa para namorar, dar-lhe-ei um beijo, minha querida, eu perco a namorada, correto? Quer dizer, eu não vou conseguir manter em todas as situações o registro exato da norma padrão. O padrão do idioma ele tem que ser ensinado. Por quê? Porque várias situações da tua vida, do teu cotidiano, da tua carreira, vão ser definidas, vão ser julgadas socialmente pelo modo como você usa o idioma, pela variedade padrão. O problema da escola é quando ela só ensina a variedade padrão como a única forma aceitável para qualquer situação de comunicação. É preciso ensinar o padrão, mas também analisar as razões por que o que não é padrão existe. Brasa, luz, a língua, luz, ilumina quem traduz. Sons seus são meus, sons que... Então, gente, a gente percebe aí, tá? As questões, né? Das variações, né? É quando a gente começa a perceber por que que aqui no Nordeste uma expressão é falada de uma forma, lá no sul do nosso país, o mesmo objeto, né? Ou a mesma palavra, ela sofre essas modificações. Aí a gente está falando das questões de variações linguísticas, tá? Mas aí vamos em frente. Para vocês, isso aí foi só para vocês entenderem o contexto em que nós estamos nos inserindo, né? E aí a gente chega até ortografia, convenção e efeitos do cotidiano. Veja, a ortografia é um conjunto de regras que determina a forma oficial correta de escrever as palavras de uma língua, com o objetivo de padronizar e melhorar a comunicação entre os seus usuários. Então, a ortografia, gente, são, digamos, as leis, né, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais dura, né, desse entendimento. A gente fala que é a forma oficial, tá? São as questões ortográficas. E onde é que nós percebemos isso, professor?
na gramática. Só que é como o nosso Ataliba de Castilho, ele ressalta aí muito bem, que a gramática ela pode ser estudada sim, mas a gente não pode ter apenas como única fonte de conhecimento da língua portuguesa. Eu preciso de conhecer as questões de sentido, que nós estamos falando de semântica, as questões morfológicas, as questões fonológicas, não é? As questões do léxico, não é isso? Tudo isso contribui, gente, para que vocês possam compreender o uso e o sistema linguístico que a língua portuguesa ela traz. E aqui ele diz, a ortografia não se configura como uma transcrição de atos da fala, mas sim como o resultado de uma convenção previamente aprovada. No Brasil, as normas ortográficas são aprovadas pelo Congresso Nacional e entram em vigor por ato do Poder Executivo. Vale lembrar que, no entanto, unificar uma língua não significa uniformizá-la. No dia a dia, em situações de informalidade, o falante pode empregar variações que não atrapalham no processo de comunicação. Exemplo disso, gente, que a gente está vendo aí, é justamente, por exemplo, aquilo que eu falei, né? Aqui nós temos uma expressão e lá no sul do país é uma outra, tá? Por exemplo, quando a gente fala aqui de macaxeira, no Nordeste é macaxeira, lá em São Paulo é aipim, né? E tem outras e outras expressões, tá? Mandioca e por aí vai. Então, quando ele diz aqui, ó, no dia a dia, as situações de informalidade, o falante pode empregar variações que não atrapalham o processo de comunicação, certo? E aí a gente chega quando ele diz aqui, ó, veremos a seguir o que mudou com as novas regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa que foi implantado em 2009, que passou a vigorar definitivamente a partir de 2012. Então, a gente tem aqui, como eu falei para vocês, alguns países, né, 8 países, em que nós falamos a língua portuguesa, né? Então, ela hoje está uniformizada, tá? A gente vai entender isso da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um vídeo, ou talvez seja na próxima página. Mas aqui, olha, só para a gente entender, o novo acordo ortográfico é o projeto para unificar a ortografia da língua portuguesa, visando a unidade do idioma em todos os países falantes. Tá? Então, isso aqui, desde 12 de outubro, foi aprovado ainda em 1990, mas foi implementado apenas em 2009, depois de ser discutido por representantes de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Tá? Então, esses são os países que falam também a língua portuguesa. Tá? A exemplo de Portugal, né? E nisso a gente começa a enxergar as questões, né, de como a nossa língua ela nasceu, né? Ela vem, na verdade, do latim, né? Que é a mãe de todas as línguas, né? E aí, se a gente perceber uma árvore linguística, nós vamos compreender essa questão da origem da língua portuguesa. Então, vamos ver aqui rapidinho, para vocês entenderem como que funciona, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui é o nosso país, tá? Como vocês estão vendo. Então, vamos ver aqui em Guiné-Bissau como se expressa a palavra caçula, tá? Vamos ver aqui, ó. Perceberam? Vejam, a palavra caçula aqui para nós no Brasil tem um significado, né? É o filho mais novo. Lá em Guiné-Bissau, a palavra caçula significa Codê, tá? Vamos ver em Moçambique como é que fica o filho mais novo, que no Brasil é chamado de caçula. Vamos ver como é que se expressa lá em Moçambique. Não sei se deu para vocês entenderem, eu vou repetir. Vamos ver lá em Portugal como é que essa expressão fica. Vamos lá. Filho mais novo. Tá vendo? Filho mais novo. Filho mais novo. Vamos ver lá em Angola como é que fica. Caçula.
lá a expressão já passa a ser caçule, tá? Então, o novo acordo ortográfico, gente, que é aprovado, tá, no Congresso Nacional, não é tão simples de fazer essa modificação. Então, o que é que modificou, né? É isso que a gente precisa entender, tá? E que vocês precisam se apropriar. Por exemplo, quando a gente fala do acordo ortográfico, tá? A gente está falando de uma unificação, certo? Nesses 8 países que nós acabamos de ver aí, tá? Então vejam só, gente, o acordo de 1990, ele veio substituir o formulário ortográfico que estava implantado desde 1943. E aí foi definido novas regras ortográficas para a língua portuguesa, comumente chamada de nova ortografia ou até mesmo a ortografia oficial, tá? Então, por que, professor? Por que essa mudança, né? Por que esse acordo ortográfico? Aquilo que nós acabamos de entender. A língua ela vai se modificando. As gerações elas vão se modificando. Então é necessário que haja uma readaptação, tá? Das comunidades, tá? De novos povos, não é? Que surgem ou que poderão surgir, certo? O contexto geral disso tudo são as gerações. E como hoje nós estamos, chama-se, né, a geração Y, ou seja, a geração da tecnologia, da informática, então novas palavras vão surgindo. E nessas novas palavras que vão surgindo, de acordo com as mais adaptações que as pessoas precisam sofrer, né, essas mudanças, então surgem novas palavras. E aí é aquilo que nós vimos também na última aula, quando nós tratamos isso, nós tratamos de neologismo. Neologismo. Então, o que foi que modificou, né, com esse acordo ortográfico? O hífen, tá? Ele passou, né, algumas palavras que não eram de uma forma oficial, né, usar hífen, essas palavras passaram a ser usadas. Como, por exemplo, nos compostos sem elementos de ligação, em que o primeiro termo é representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Exemplos: decretê-lo-ei, porta-voz, primeiro-ministro, tá? Então, antes do acordo ortográfico, essas palavras aqui, ó, elas não eram obrigadas a ser utilizado o hífen, certo? E aí, nos compostos em que houver emprego de apóstrofe, por exemplo, olho d'água, tá? Nós temos aqui o apóstrofe que ele fala, é isso aqui, ó. Não sei se está dando para vocês entenderem, mas aqui, ó, deixa eu aumentar aqui só para vocês. Quando a gente fala de apóstrofe, é isso aqui, ó. Tá vendo que separa aqui o D de água, tá? Assim também como em caixa d'água. E aí, gente, os nomes geográficos, né, formados por Grã e Grão, que no caso é Grã-Bretanha, Baía de Todos os Santos, Trás os Montes. Então, expressões como essas e tantas outras, elas foram oficializadas, tá, no novo acordo ortográfico, certo? E aí deixou de usar hífen, né? Algumas expressões, né? Como, por exemplo, aqui, ó, os prefixos ou falsos prefixos que terminem em vogal E e o segundo elemento começa por R ou S. Então, nesses casos, essas letras devem duplicar-se. Então, quando a gente fala de mini saia, tá vendo aqui? Ó, antes era separado por hífen. Autorretrato. Mas aqui a regra é essa, tá? Eu vou mandar para vocês uma gramática, tá? Lembrando que o estudo da gramática é apenas para nortear e estabelecer a oficialização dos usos, né, que nós devemos ter quando nos depararmos com situações em que nós observemos que seja ideal o uso da língua formal, tá?
E esse uso, como se trata, professor, do uso formal? É apenas diante de autoridades? Não. Você às vezes quer, durante o seu dia a dia, você quer falar de uma forma adequada, você quer falar de uma forma, como que eu posso dizer, oficial, né? Obviamente que não é todo mundo, né? Nem todo mundo utiliza, por exemplo, eu mesmo como professor, a todo tempo eu não tenho na ponta da língua o uso adequado da língua portuguesa, né? Eu tenho o meu momento de cidadão, eu tenho o meu momento de pai, eu tenho o meu momento de estudante, né? Eu tenho o meu momento de fora da escola, fora do contexto escolar. E às vezes nós cometemos, né, alguns atropelos no uso da língua portuguesa, né? E isso não significa que você tenha que usar de forma alguma, tá? Existe a situação em que nós devemos utilizar. E aí a gente passa também, gente, já estamos encaminhando, né, para o final da aula. E aí, ó, alguns acentos, tá? Quando deixam de ser acentuados, isso aqui é importante, de tons tônicos abertos e oi, das paroxítonas, como as palavras ideia, jiboia, entre outras. Assembleia, que perderam esses acentos tônicos abertos. Então, antes, isso aqui, ó, ideia, era necessário o acento. Agora, não necessita mais. A primeira vogal tônica dos hiatos formados por O e E, quando a gente vê voo, enjoo, né? Deem, creem, leem, veem, tá? Então, palavras como essa deixam de ter o acento, certo? Necessariamente oficial. E as palavras paroxítonas, esse material eu vou fazer chegar para vocês se apropriarem, assim como a gramática, que eu quero que vocês também tenham esse conhecimento. E aí nos foram mantidos os acentos dos monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, como por exemplo pá, pé, só, tá? E outras expressões que sejam monossílabos terminados em A, E, O. Oxítonas terminados em A, E e O, seguidas ou não de S. Sofá, café, cipó, tá? Então, quando percebermos oxítonas que terminam com essas vogais, elas deixam de ter os acentos. Assim como as paroxítonas, proparoxítonas, agora paroxítonas terminadas em R, X, N e L, em uns, PS, I, IS, U, ANS e de tongos seguidos ou não de S. Exemplos: repórter, tórax, hífen, frágil, álbuns, bíceps, jockey, órfão, história, tá? Em todas as proparoxítonas, tá? Isso a gente está falando que foram mantidos, tá? Foram mantidos, certo? Eles não deixaram de ter, eles foram mantidos, certo, gente? E aí, qual é o objetivo? É fazer com que vocês percebam essa variação, essa mudança, tá? Que acontece em pró da readaptação, certo? De novos conceitos. Então, isso aí, gente, tudo que nós vimos que a comunicação ela é carregada de sentido, certo? E aí a gente está vendo a modificação da língua portuguesa, todo esse contexto histórico que vocês precisam receber. Tá bom, gente? Vou fazer todo esse material chegar na mão de vocês. Façam boas leituras, tá? Alguns exercícios irão também para vocês fixarem. E quaisquer dúvidas, manda pelo WhatsApp ou por e-mail para que a gente possa interagir. Próxima aula teremos a aula ao vivo, que aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Deus abençoe. Um bom dia.